Olá, muito boa noite, telespectadores da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, a voz do povo, o canal com a sua cara. Noite de podcast, noite da gente conversar, noite da gente bater papo e, é claro, receber amigos, receber amigas nos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, nosso estúdio situado na Rua Mariápolis 267. Rua Mariápolis 267, no bairro Primavera. Compartilha, compartilha, deixe seu like na nossa transmissão, faça suas perguntas. E hoje eu estarei batendo um papo, conversando com a psicóloga Denise. Psicóloga Denise, que estará aqui falando sobre as doenças mentais, né? Falando também da depressão, falando também do síndrome do pânico, né? E tantos outros assuntos que você pode interagir com nós e conversar, né, junto com nós. Nós que estamos começando as nossas transmissões aqui na Web TV Osório, Rio Grande do Sul, a voz do povo, o canal com a sua cara, como eu digo. Aqui nosso povo e nossa gente tem vez e voz, aqui você, né, se vê. Entrando no ar a partir de agora as nossas transmissões, já está nos bastidores da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, a psicóloga Denise, técnica e enfermagem também no Hospital São Vicente de Paulo, na qual presta um grande trabalho para a comunidade, para a sociedade de Osório. E nós entramos no ar a partir de agora, nesta noite de segunda-feira, com a temperatura aí de 23 graus, hoje dia 14 de outubro de 2024, faltando 3 minutos para as 20 horas, para as 8 no dito popular. Alô, Luciano Alves de Castro, um bom trabalho. Obrigado, meu amigo. Você que é patrocinador também da Web TV Osório, Rio Grande do Sul. E nós entramos no ar a partir de agora em nome de Agropecuária e Ferragem do Adilson, lá na Santos Dumont 1600, rações, pilchas, churrasqueira, materiais hidráulicos e também elétricos. Fale com meu grande amigo Adilson, né? Um abraço para o Adilson e para toda a sua equipe. Também comigo, Lojas Econômica, a loja que gosta de vender barato na Avenida Getúlio Vargas, 920, de frente para a agência do Bradesco. Fale com Vinícius e com toda a sua equipe. Também, né, comigo, Salatino Guinchos 24 horas. Um abraço para o Luciano, um abraço também para o nosso grande amigo Luquinhas, né? Um forte abraço. Guinchos 24 horas, precisando de guincho, Salatino Guinchos já está passando aqui no rodapé para você. Vandrei Ferragens, materiais de construção, você em primeiro lugar em 10 vezes no cartão. Passei por lá hoje de manhã, hoje de tarde, na verdade, tomei um café com o Vandrei, com toda a equipe, né? Tudo na loja em 10 vezes sem juros para você no cartão, tá bom? Materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, e você em primeiro lugar na Rua da Lagoa, próximo do posto BR. Também Marino Pinturas, trabalhando com pinturas residenciais e prediais, aluguéis de andames e fazendo a sua tinta na hora, lá no bairro Sul Brasileiro, na General Osório, esquina com Almirante Tamandaré. Um abraço para o Marino e para toda a equipe. AS Celular, hashtag padrão AS, desde 2002 na Marechal Floriano. Você pode adquirir agora o seu celular em 72 vezes, hein? No boleto, do mais simples ao mais sofisticado, com assistência técnica especializada. Hashtag padrão AS. Um abraço aí para o Alexandre Muniz. Também comigo, Ângelo Estofado Phoenix. Um abraço para o meu grande amigo Cisco e para a Vanessa, quer dar um up nos estofados da sua academia, do seu consultório, do seu escritório. Ângelo Estofados fica lá na Ângelo Guazelli, 715. Fale com o Cisco, fale com a Vanessa. Também Território do Gás, representante Nacional Gás, fica na Rua da UPA. Atendimento até às 22 horas. Um abraço para o Jonathan e também para o Diego. L. Alves Construções e Reforma, nesta marca você pode confiar. Um abraço para o grande amigo Luciano Alves de Castro. Funerária Pagani, a mão amiga na hora da despedida. Você tem que ter um trabalho, né, de qualidade, do começo, meio e fim, né, na hora da dor. Então, indico a você, Funerária Pagani, da família Pagani. Um abraço para o Carlos Pagani, para o Miro Pagani, fica lá na lateral da BR-101, sentido Osório Torres. Vatiluz, PMOC
Plano de manutenção, operação e controle. Vatiluz, sob direção do amigo Rafael Javurek. Instalação de ar-condicionado e higienização do mesmo. E, é claro, também trabalhando com todo o sistema elétrico da sua casa, né? Ou até mesmo do seu trabalho. Jazida Irmãos. Fica lá na José Aurix, quem vai para Lagoa do Horácio, no Capão da Areia. Extração de areia fina. Trabalhando também com areia grossa, areia média, saibro, brita e aterros. Em geral, um abraço para o Totó e Negreiros, para o Jean, para a Mano e para toda a equipe. Deixa eu ver aqui, me manda o número do Whats. Quero participar nos domingos do teu programa. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente manda aí a Nara, né? A Nara está por aqui, 98190-4284, tá? 98190-4284. Também Garagem Pneus, né? Atendimento diferenciado no município de Osório, na General Osório 759, no bairro Albatroz, sob direção do Giovanni. Um abraço para o Natanael, das 8 até as 22 horas, de segunda a segunda, sem fechar o meio-dia, tá bom? Tá dado o recado, até às 22 horas. Bons Ventos Suculentas que teve a promoção aí no dias 11, 12 e 13, né? 11, 12 e 13, né? Para limpar a loja, né? Um abraço para a Tânia, um abraço para o Eduardo. E foi um sucesso mais uma vez aí nas Bons Ventos Suculenta, né? E a gente compartilhou aqui o ganhador do mini terrário, né? Do mini terrário lá que estava para ser sorteado. A gente compartilhou na página da Web TV Osório, Rio Grande do Sul. Discomania, mania de música é a discomania do grande amigo Cristiano Goulart. Um abraço para ele. Instrumentos musicais, também cabos, suportes para lives e também, é claro, TV Box, transformando a sua TV normal em Smart. E uma variedade de artigos de presente para você. Vá lá na Discomania e confira. Fale com o Cristiano e com a equipe ali na Major João Marques, ao lado da Catedral Diocesana. Charlo e Oliveira Filho, negócios imobiliários. O melhor negócio para você está lá no Charlo e Oliveira Filho. Vá nas redes sociais e encontre os contatos. Também LP Lavagem do Paulinho, tratamento VIP, que seu carga pesado, seu caminhão necessita e precisa, com toda a estética automotiva. Confie, né? Nesta marca eu confio também. LP Lavagem do meu grande amigo Paulinho, lá na Getúlio Vargas, de frente para a Arena Esportiva. Transflor, o transporte coletivo de Osório, passa por este nome, Transflor. E também ônibus para excursões. Você pode entrar em contato com a Transflor através do 991 487575, 991487575. Fale com o Regis Anflor, fale com o Marcelo Anflor, com o Eduardo ou com a velha guarda da Transflor, o nosso grande amigo Calu. Magrão, radiador, suspensão, mecânica e freios, instalação de radiadores novos e também consertos de radiadores. Fica lá na esquina da 7 de setembro com a General Osório, no bairro Sul Brasileiro. Um abraço pro Gelson. Também quadra esportiva Show de Bola. Quer praticar seu futebol? Futebol é vida e saúde, né? Com a quadra de grama sintética coberta, lá é filmado o seu jogo e você depois pode fazer a sua resenha, comer um churrasco, tomar a sua cerveja, a sua água mineral ou seu refri, assistindo você jogar lá na quadra esportiva Show de Bola. Esquina Veículos, o seu carro está lá, sob direção do grande amigo Gilson e do João Negruni. Vá lá, tome um café com Gilson, tome um café com o João Negruni e sai acelerando no seu carro com garantia. Esquina Veículos, na Ângelo Guazelli 805, esquina com a Fermiano Osório, de frente para a cooperativa desativada. Cláudio Ney Silva, motorista particular, este eu conheço, neste você pode confiar. Com certeza você chama pelo 98190-4284 ou no 99600-0458 e eu estarei dando destino a você no litoral, Osório, na Grande Porto Alegre ou queira onde você queira ir, tá bom? Se eu não puder ir, estarei designando um motorista de minha confiança para levar você e atender você. Noite de podcast, noite de bater papo. E eu chamo ela, a Denise, psicóloga, técnica em enfermagem no município de Osório, a se sentar ao meu lado para a gente conversar, tirar dúvidas. Vá compartilhando, vá interagindo com a gente, né? Vá interagindo, compartilhando, deixe seu like na nossa transmissão e, é claro, né? Depois, lembrando que por 30 dias fica na página da web, no Facebook do comunicador Claudinei Silva, que é anexado junto, mas para sempre na nossa página na web, lá na página na web, no YouTube, você pode se inscrever também no nosso canal. Ao meu lado aqui já está, sentada, chegou cedo, já tomou um chimarrão, a gente já fez uma pré-entrevista com ela, né?
juntamente com a supervisora do canal, tendo como diretor e presidente Claudiane Silva, supervisão geral do canal a esposa Noeci Silva, né, na qual a gente vai dando boa noite também para a supervisora. Pegue aí o microfone e dê um boa noite para o povo, né, que está nos assistindo. Boa noite, supervisora. Tudo certinho, o som tudo perfeito? Tudo certo. Até agora, tudo certinho. Tudo tranquilo? Boa noite a todos. Tá Uma bom. ótima entrevista. E vamos aqui conversar com a Denise, né? Vamos, façam perguntas, que o que não conseguir ver, eu passo aqui. Tá certo. Ao meu lado ali, aqui está Denise, psicóloga, técnica em enfermagem no município de Osório, mais uma vez na Web TV Osório, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Claudinei. Boa noite, Noeci. Boa noite para o pessoal que nos assiste pelo Facebook, pelas redes sociais. É uma honra, né, estar aqui novamente conversando contigo, com a Noeci, com todo o público da Web TV, falando sobre um tema tão importante, né? Tema qual quase que eu não vim, que é a ansiedade. Ansiedade. Ó, a Antônia Gliardi está por aqui, né? Também o pessoal está dando boa noite aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente voltar para a versão aqui, né? Para a gente ficar tudo nos conforme. O Tiago e a Vitória Paim, boa noite a todos. Boa noite a você. Beijo, Antônia, minha colega de trabalho. É verdade, Antônia, né? A Cida Santos por aqui, amiga querida do Beijo, meu coração, Cida. né? Esteve nesta caminhada com a Cida, né? Com certeza. Né? Esteve na caminhada, é verdade. Estou. Está, né? A Nara por aqui também, né? Boa noite, Nara. A Nara Elívia está por aqui. Deixa a Noeci, a supervisora aqui respondeu qual que é o telefone para interagir na rádio comigo, né? E tantos outros aqui que vão chegando os comentários e a gente vai para o bate-papo. Também por aqui, a Aline Gonzalez, né? Aline Gonzalez. Abraço, Aline, outra colega do hospital. Boa querida. noite, coisa linda, amiga, né? Admirável. Bom, o que eu tenho para te dizer? O assunto é a situação da doença mental, né? E o tratamento. O que tu tem para passar para os telespectadores da Web TV? Você que está mais por dentro deste assunto e você é a pessoa nada mais, nada menos, mais sábia para nos passar isso, Denise. Então, né, a gente sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né, no ranking aí dos países mais ansiosos. Mais ansioso? É o país que existem pessoas mais ansiosas, né? Sim. E hoje a gente vai trazer um pouquinho desse tema, ansiedade, depressão, alguns transtornos, né? A gente não chama hoje mais de doença, a gente chama... Tita Silva, boa noite, meu amigo Claudionei Silva, Web TV. E Noeci Silva Castro. Boa noite você, querida. Abraço, seja bem-vinda. Bem-vinda. Então, como eu ia falando, nós temos os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de cada um, sintomas, né, de cada um, como fazer para, principalmente, tratamento, né, para cada tipo. Para detectar. Isso, para detectar, você que tem um familiar que talvez precise, né, de um norte. A Tita te dando uma boa noite aí. Boa noite, Tita. Seja bem-vinda. Para conseguir detectar, você falou que nós estamos no ranking aí da ansiedade, né? Isso ele acaba desencadeando, a ansiedade acaba desencadeando outros problemas, Denise? Sim, com certeza. Tá? Uhum. Um abraço ao Ribas, né? Tá por aqui. A Aline Bestete aí. A Aline Bestete, a nossa secretária de saúde, né? No município de Osório. Um beijo, né? Um beijo grande para essa grande mulher, parceira e guerreira. Abraço, Claudionei. Aline Bestete, secretária de saúde. Abraço, Aline, queridona, amiga, parceira, nossa parceira. Já esteve aqui também. Nervosa, uma barbaridade. Pensa, né? Mas tremia, né? Mas depois se soltou, né? A supervisora depois se soltou. A ansiedade, Claudinei, ela é um fator normal presente na nossa vida, né? Uhum. Por exemplo, ele é um fator até protetivo. Sim. Quando a gente está atravessando a rua, né? E vem um carro rapidamente e a gente para, dá aquele passo para trás e aí começa a sentir formigamento, dor na barriga, aquele susto, um suor, né? E depois, ao longo que a gente percebe, tô vivo, né? A gente acaba voltando para o nosso estágio normal, né? Sim. Isso é o fator comum de ansiedade, tá? Uhum. A ansiedade, ela está presente na nossa vida. O que difere? Boa noite, Leci Dias. Boa noite, Leci.
O que difere a ansiedade quando ela vira algo patológico? Sim. Né? Quando a gente não consegue controlar os sintomas. Uhum. Né? Sintomas que, às vezes, fazem com que a gente não consiga reger a nossa vida, fazer as nossas atividades comuns do dia a dia, trabalhar, né? Estar no meio social. Isso faz com que vire patológico essa ansiedade. Sim. Então, é importante que a gente perceba esses sinais, né, e esses sintomas, para que a gente não chegue num transtorno de pânico, que a gente chama, né, que é um transtorno de ansiedade generalizado, que é o mais comum. Existem vários níveis de ansiedade, vários tipos de ansiedade. Sim. Cita um para nós. Transtorno de ansiedade generalizada é o mais comum, tá? É um sintoma que traz é um transtorno que traz vários sintomas físicos, né? Como... Luiz Isaac Sena, boa noite você. Baita tema, parabéns para ambos aí. Obrigado, Luiz, seja bem-vindo. Então, como eu estava falando, o sintoma de transtorno de ansiedade generalizado, ele é o mais comum entre as pessoas, né? E ele traz aí sintomas físicos como os mais diversos, né? Cada pessoa apresenta um sintoma diferente. Tremores, enjoo, né? Náusea que a gente chama, insônia. Para essa ansiedade ser caracterizada como transtorno de ansiedade, esses sintomas eles têm que ser 3 ou mais desses sintomas, caracterizados por 6 meses, no mínimo, né, recorrentes, assim, a maior parte do tempo. E na verdade, como buscar algo que possa ajudar essa pessoa que está passando por isso? Claudinei, assim, como a gente A pessoa procura, no momento que ela está se sentindo assim, ela procura ou ela acaba se omitindo? Muitas pessoas acabam se omitindo pela questão do dia a dia, pela correria, por causa da sua rotina corrida, acaba negligenciando os sintomas, né? E a tendência que nós temos é sempre achar que nós estamos tendo sintomas de uma doença física. Por exemplo, um dos sintomas da ansiedade, por exemplo, é formigamento no braço, né? Sintomas típicos de taquicardia, na mão, nas extremidades, taquicardia, dor irradiada para o braço, que geralmente é característica de um infarto, né? Então a gente acaba procurando o serviço de saúde num transtorno de ansiedade generalizado, onde a gente faz exames, né? Eletrocardiograma, ecocardiograma, exame de sangue, e não é detectado nada. Então, a partir daí, o profissional de saúde que nos atende, ele vai acabar nos informando, seus exames deram bons, né? E acaba nos orientando a procurar o profissional adequado para o que a gente está sentindo, que provavelmente esses sintomas vão ser recorrentes. Muitas vezes até uma dor muscular, né, o Denise? Acaba muitas vezes você com dor muscular, uma dor na coluna, muitas vezes dá aquele aperto no peito, né? Aperto no peito, dor musculares nos ombros. Mas muitas pessoas que não têm conhecimento já acham que pode ser uma outra coisa. Por isso que daí vem o pânico, né? A gente tem a inclinação a achar que... O Maurício Ribeiro Becker aqui, boa noite. Grande pessoa, conheço desde a infância. Mãe e amiga maravilhosa. Meu compadre Maurício, um abraço. Muito obrigada. Aí vem aquele... mas essa dor no meu peito não é normal, será que eu estou infartando? Nós temos essa cultura, Claudinei, como eu estava falando, nós temos a cultura de achar que sempre é físico. E nunca algo psicológico, né? Então, primeiramente, a gente vai buscar o que não deixa de estar certo, né? Até para nós profissionais, quando alguém chega com algum sintoma, a gente procura descartar realmente algo físico, né? Alguma doença física, para depois a gente começar o primeiro momento é acalmar, né? Isso, né? Tu me perguntou o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está sofrendo com um transtorno de ansiedade ou de uma crise de pânico.
a gente tem a dizer para a pessoa que está com uma crise de ansiedade, respira fundo. Não, a gente não tem que respirar fundo, porque no momento que tu respira fundo, tu puxa todo o teu fôlego e tu acaba respirando errado. Sim, Tá? sim. A gente tem algumas táticas, além da medicação, obviamente, né? Sim. Para sintomas mais severos, obviamente, nós temos que procurar um profissional psiquiatra, que é um médico, né? Sim. Para poder receitar a medicação adequada para cada tipo de transtorno, né? Mas existem aí outras alternativas que a gente pode oferecer para as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade ou, né, transtorno de pânico, que podem acalmar numa crise. Sim. Como, por exemplo, respiração, né? A respiração é algo que a gente muitas vezes não se dá conta. A pessoa que está com uma crise de ansiedade, ela hiperventila, que a gente chama. Ela respira assim, ou se não tranca a respiração, né? Tende a não conseguir raciocinar na hora. Então, quando a gente se deparar com uma pessoa tendo uma crise de pânico ou de ansiedade, a gente pode chegar a se aproximar, né? Sim. E dizer, olha, respira, puxa a respiração levemente, né, pelo nariz. Sim. E solta todo o ar pela boca, né? Então, fazendo isso, a gente vai conseguir oxigenar o nosso cérebro, para a gente conseguir ir dando conta das informações que o nosso corpo está sofrendo, né? E conseguir passar por essa crise de pânico, essa crise de ansiedade. É importante falar, Claudinei, Sim, diga. sobre a diferença de um transtorno, uma crise de ansiedade e o transtorno depressivo, tá? Que isso se confunde muito. Até quem quiser mandar algumas perguntas pode mandar. Com certeza, também. Fica à vontade, pode perguntar, pode interagir conosco aqui, né, pela página da Web TV Osório Rio Grande do Sul. E hoje conversando com a psicóloga Denise, lembrando que também técnica em enfermagem, presta um grande trabalho para a sociedade de Osório e como do litoral no geral, no Hospital São Vicente de Paulo, que graças a Deus está aí de em pé e graças a Deus as coisas estão andando bem. Graças a Deus. É importante a gente falar sobre a diferença dos transtornos de ansiedade e pânico para os transtornos depressivos, tá? A depressão é um problema, né? A depressão é um problema que acomete a maior parte da nossa população, né? E a diferença entre ela e o transtorno de ansiedade e pânico é que no transtorno de ansiedade, o ansioso, ele tende a temer pelo futuro. Sim. Então, ele sofre por algo que ainda não aconteceu, né? Que virá a acontecer. Algum evento, né? Algo que precisa, alguma situação que vai precisar passar e que nem sabe como vai ser. Então, a gente sofre por antecipação. Enquanto o depressivo, ele sofre muito mais por coisas do passado. Você aprende algo do passado, isso? O que poderia ter feito de diferente. Então, essa é a diferença entre uma das diferenças entre um e outro. Boa noite, é o Paulo Ricardo Pires Alves. Boa noite, Paulo Ricardo, bem-vindo. Bem-vindo. E sofrer por antecedência, como assim? É esperar algo que de repente vai acontecer ou não? Isso. Por exemplo, tu pode sofrer por algo que ainda não aconteceu. Sim. E isso acabar te privando de fazer algumas coisas. Vou dar um exemplo nosso aqui. Sim. Tu me convidou para vir aqui participar do teu podcast. Sim. Se eu sou uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade social, por exemplo. Sim. Existem vários tipos de Boa noite, ansiedade. Simone Soares. Boa noite, Simone. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, tá? Um deles é o de ansiedade social. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem ansiedade social, eu vou ficar tão ansiosa com esse podcast que tu me convidou, que eu vou te ligar em cima do horário e vou dizer eu não vou mais. Por causa do medo de me expor pela crítica das pessoas, Sim. Por errar, alguma pessoa me criticar, passar por uma situação vexatória. Boa noite, Rosimari Aguiar. Rosimari, boa noite, um abraço. Luan Sacramento. Acabou de Luan Sacramento, boa noite. Muito interessante esse assunto. Psicóloga, técnica em enfermagem, Denise, aqui conosco. Faça pergunta, você pode interagir com a gente aqui, né? Vá fazendo pergunta para ela poder esclarecer. A gente vai abordando alguns tópicos de assuntos aqui, mas é importante, se você tem alguma dúvida, alguma coisa para ela esclarecer a você, fique à vontade. Vá, Denise, por complemento. Como eu estava falando, nós temos alguns tipos de transtorno de ansiedade, né?
Um deles é o que eu falei agora, o transtorno de ansiedade generalizado, né? Que é o mais comum. Outro é o transtorno de ansiedade social, que é esse que eu dei o exemplo, Sim, né? sim. De a pessoa ter vergonha de se expor numa situação, falar em público, enfim. Nós temos o transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno onde a gente viveu uma situação estressora, Sim. né? E nosso cérebro, de acordo com alguns gatilhos que nós temos, acaba gerando a ansiedade ou o transtorno de pânico, né? Que acaba nos remetendo àquele fator que nós tivemos traumático, né? Sim. Aquela situação traumática. O cérebro acaba paralisando naquilo? Na verdade, não é uma questão de paralisar, né? Nós temos as nossas memórias ali e o nosso cérebro ele acessa essas pastinhas Sim. de acordo com as nossas vivências, tá? Sim. O que acontece quando eu chamo gatilho Sim. é algo, pode ser cheiro, pode ser uma cor, pode ser uma pessoa, uma fala, que vai trazer a nossa memória de trauma à tona. Sim. Daquele episódio traumático. Então, isso nós chamamos de gatilho. Sim. Tá? Ó, o Luan Sacramento está dizendo aqui, ó, na empresa em que eu trabalho, temos uma psicóloga. E as empresas deveriam ter este acompanhamento com os seus funcionários. Muito boa a tua colocação, Luan. O Luan que trabalha no crematório aqui, no crematório. Luan, muito boa a tua colocação. Todas as empresas deveriam sim ter um profissional da área da psicologia para fazer um amparo, né, para os seus funcionários. É de extrema importância, né, visto que nós somos seres que nós chamamos biopsicossociais. Então, em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por uma situação, não que seja uma situação extrema, mas é importante que a gente procure um profissional antes de chegar na situação extrema. Exatamente, antes de chegar. Para quando se chegar preparado. Né? Exatamente, conhecendo. A gente Já chama, conhecendo. na nossa área, a gente chama de psicoeducação. É isso que a gente faz com os nossos pacientes, né? A gente psicoeduca eles para eles entenderem quando está chegando uma síndrome do pânico, quando ele está tendo sintomas depressivos, para já conseguir lidar antes. No momento que você fala com a pessoa, eu sou compulsiva, né, de comprar roupas, por exemplo, ó, a Nara está dizendo, foi a Nara, né? Ela diz, eu sou compulsiva, eu gosto de comprar roupas. O que isso representa, Denise? O nosso cérebro ele é uma caixinha vazia quando a gente nasce. Sim. Tá? Desde que a gente está lá no ventre da nossa mãe, né? São colocadas as memórias, sejam elas afetivas ou memórias de longo prazo, que a gente chama. Quando a gente começa as nossas vivências na infância, quem vai preencher essas gavetinhas vazias são os nossos cuidadores. Sim. Né? Então, tudo que a gente vivencia no nosso âmbito familiar e nas nossas vivências sociais vão formando quem a gente vai ser na fase adulta. Né? Então, esse é um tema muito longo, né, para se discutir em relação à compulsão, por exemplo, por compra, né? Impulsividade. Eu vejo, quero comprar, quero comprar. Isso. Geralmente está ligado com uma área da nossa vida que faltou, né? Ser suprida, uma área da nossa vida que a gente não teve, então a gente tenta suprir com coisas, né? Então é importante a gente fazer terapia para conseguir entender aonde exatamente faltou na área da minha vida determinada, que eu acabo canalizando numa compra, às vezes é na alimentação, em excesso. Que nem a Nara falou, não pode passar por uma loja, é comprar e comprar e comprar. Né? O Luan Sacramento aqui, né, tá dizendo, eu tenho uma coisa comigo, que às vezes eu penso diversas coisas, onde também me desperta várias emoções entre chorar, ter horas de alegria, né? Ter horas de alegria. Pulou aqui, deixa eu ver aqui. Ter horas de alegria. É o mesmo do Luan Sacramento. Ter horas de alegria e outras fico me julgando, né? Me julgando a não ser bom em diversas coisas, mas nunca entendi o que eu tenho. Então, um dos sintomas de ansiedade
é a baixa autoestima. Sim. É a gente não conseguir se sentir suficiente para realizar algumas atividades ou... Mostarda nos assistindo, mandou um abraço rapidamente aqui lá para Lúcia, prima Lúcia, lá em Mostarda, nos Lúcia, assistindo. um abraço, muito obrigada pela tua presença. Vá para o complemento. Então, pode ser um sintoma assim, de ansiedade, tá? A autoestima baixa, não conseguir lidar com as questões, né? Muitas vezes se sentir inferior às outras pessoas. E muitas vezes isso faz com que a gente acabe se isolando, não participando de interações sociais, não tendo coragem, evitando situações. Então, isso pode sim ser um sintoma de ansiedade. Mas tu falaste ali, por vezes, minhas emoções... chorar. A nossa vida é feita de emoções. Nós não temos... Quem acha que existe uma fórmula da felicidade plena, linear, que a nossa vida ela é linear e ela tem que ser sempre feliz, se engana. Muitas vezes se frustra porque tem esse pensamento. Sim. A nossa vida é feita de emoções diversas. Uhum. E assim como a alegria, a tristeza, a raiva, elas fazem parte das nossas emoções e a gente não deve de forma alguma negligenciar essas emoções. Então, Lua, se às vezes tu te sente triste, se às vezes tu te sente para baixo, aceita essas emoções, elabora elas, traz à tua mente, né, a realidade. Não, mas será que é isso mesmo? E toca a vida, faz parte. Tá certo. A Antônia tá por aqui de novo, né? Verdade, amiga, diz ela. Verdade, verdade. Antônia, né? Antônia... Quantos anos de hospital, hein? Ah, não sei. A Antônia é patrimônio histórico do Hospital de Osório. Patrimônio histórico, né? Uhum. É patrimônio histórico, Antônia, é verdade. Deixa eu ver aqui também o pessoal... a Lanira Machado, né? Forte abraço a você também. Agora, a gente entrando neste assunto que o pessoal me pergunta aí muitas vezes, cometeu um atentado contra a própria vida, Denise. O que desencadeia, né, uma pessoa chegar ao ponto, né? O pessoal está aqui interagindo, né? Muitas vezes o cara não consegue ler todo mundo aqui, tá bom? O pessoal não consegue passar o recadinho de todo mundo aqui. Mas o que leva, né, a uma pessoa chegar e cometer, né, a Marla Rodrigues, né? Sinto autoestima, né? Baixo, sinto sozinha, choro bastante. Né? Mas antes vamos nesse tema aqui que a Marla Rodrigues está perguntando, depois a gente vai nesta situação do atentado contra a própria vida. O tema ansiedade, Marla, ele é muito... ele causa muitos questionamentos, né, nas pessoas, e ele é muito importante de a gente falar, porque às vezes as pessoas se sentem muito perdidas. Uhum. Eu vou só retomar um pouquinho a diferença entre ansiedade e depressão, Claudinei. Sim. Eu acho muito importante isso para as pessoas conseguirem detectar esses sintomas. Para poder absorver a situação de uma coisa e outra. Isso. Como eu falei, no transtorno de ansiedade, a pessoa está pensando lá na frente. Sim. Ela tem medo de vir acontecer alguma coisa com a sua própria vida, muitas vezes. Sim. E a pessoa com transtorno depressivo, ela muitas vezes pensa em não viver mais. Sim. Essa é a diferença de um e de outro, né? Então, tu me perguntou ali o que faz uma pessoa tirar a sua própria vida, né? Cometer algo contra a sua própria vida. Atentado aí recentemente no nosso município, e a gente sabe, foi notícia, né, nos sites e até mesmo na Web TV Osório Rio Grande do Sul, de um empresário na Costa Gama que cometeu um atentado contra a própria vida. Né? O que desencadeia isso, Denise? Na verdade, são uma série de fatores, né? Sim. Muita gente tende a fazer um juízo equivocado sobre o suicídio, tá? Sim. Que é um tema bem delicado. Sim. Por exemplo, teve um término recente, se separou e acabou cometendo suicídio. Se suicidou porque se separou. Uhum. Não, o suicídio ele não tem um cunho único. Sim. Né? Não tem um fator isolado. Tem vários, né? Tem vários fatores no que financeiro levam... e tantos outros. Com certeza. Fatores da infância, fatores das vivências sociais, traumas de infância, momentos difíceis, até chegar num momento que foi o estopim para aquela pessoa decidir cometer um atentado contra a sua própria vida, né? Então, a primeira coisa que a gente tem Imagina que fazer... a decisão da mente. É isso que eu paro e começo a tentar entender no momento que o cidadão... tu imagina, claro, quando é um atentado com um tiro, é uma coisa bum, bum, né? Mas aquele cidadão que vai lá e prepara uma forca, né? Vai lá, amarra uma corda, né?
sobe numa certa altura e daqui a pouco se atira sabendo que ele não vai ter mais outra chance, né? De que forma o pensamento naquela hora, o Denise, o que acaba correspondendo ali? Ele não pensa em mais nada? Ele não pensa mais na vida, não pensa em mais nada? Um dos fatores para a pessoa ter essa coragem, digamos assim. Depois a gente vai falar de depressão após parto, aí tá perguntando aqui, né? Também é o bullying, né? O bullying também. Daqui a pouco a gente vai falar. Mas vamos pro o complemento e o raciocínio. Tá. Um dos fatores para a pessoa cometer suicídio é a impulsividade. Sim. Né? Agressividade, impulsividade, aquela pessoa que vai e faz, né? O que os pacientes pensam, o que as pessoas, os suicidas pensam em acabar com o seu sofrimento. Mas tem aquele palavreado que diz assim, tá possuído pelo diabo. Não ouve isso bastante? Bastante. Né? Mandar um abraço para a Alessi Dias, daqui a pouco a gente vai falar no bullying aqui, tá? E a Marla aí após parto também. A pessoa cometeu um suicídio, um atentado contra a própria vida, ou se enforcou, ou se atirou na frente de um caminhão, ou na frente de um trem, ou deu um tiro na cabeça. Está possuído pelo demônio. Claudinei, existem muitos tabus e muito preconceito em relação a essas falas, né? Sim. Complementando o que eu ia falar ali, os pacientes que chegam ao extremo de tirar sua própria vida, eles querem, na verdade, acabar com o seu sofrimento. Né? Uhum. E essas falas, esses julgamentos em relação à falta de Deus, tem tudo, é a pior coisa que existe para o familiar que fica, um filho que fica, que precisa escutar isso, né? Então, assim, se eu puder dar uma dica para as pessoas, não comentem. Não façam qualquer tipo de comentário que vai expor aquela pessoa, né? Seja a pessoa que conseguiu concretizar o suicídio, seja a pessoa que não conseguiu e teve um atentado contra a própria vida e acabou sobrevivendo, né? Tenham respeito com o próximo. Como é que fica a mente da pessoa que tentou, mas não consumiu? Não conseguiu o fato. Não conseguiu, vamos botar no palavreado bem popular, se matar. O suicídio contra a própria vida. Como é que fica a memória, a cabeça dele numa situação dessa? Com certeza é uma ressaca moral, uma vergonha muito grande em relação a ter feito isso, o que pode potencializar os sintomas depressivos, né? Uhum. Então, a pessoa que tenta contra a sua própria vida, ela obviamente vai ficar com medo da crítica das pessoas, provavelmente ela vai ter que passar ou por uma internação psiquiátrica ou uma internação domiciliar. Tem uma ala psiquiátrica no hospital, tem, né? Nós temos uma ala de saúde mental com 17 leitos e 3 leitos de psiquiatria. Né? A gente chama de saúde mental, hoje não mais de psiquiatria, né? Visto a reforma psiquiátrica que nós tivemos, então nós chamamos hoje de ala de saúde mental, a qual, né, a internação é indicada quando a pessoa está em risco, né? Contra a sua vida e contra a vida de outra pessoa. Então, com certeza, a estima dessa pessoa fica baixa, essa pessoa tende a iniciar ali, dali por diante, já com esse sentimento, né, de frustração, de decepção, de todas as coisas ruins em relação a si. Né? E esse preconceito, essas falas, só pioram o sintoma. A Cida está te elogiando aí, ó. A Cida está te elogiando aqui, ó. Denise, né, mulher que empoderada, né? Outras mulheres. Empoderada a outras mulheres. Empodera outras mulheres. Isso aí, muito obrigada, amiga. Você também, somos espelhos umas das outras. Uma pergunta, supervisora, diga. Assim, qual a dica para uma pessoa que está com esse pensamento na cabeça? Esse pensamento suicida. Teria alguma dica, assim, um conselho? Enquanto a Denise toma a sua água, nós estamos, então, só repetindo, com a psicóloga, técnica em enfermagem, nesse podcast, na noite desta segunda-feira, 14 de outubro de 2024, temperatura aí de 23 graus, venta muito no município de Osório, 8 horas e 34 minutos, Denise, respondendo, então, ao questionamento e à pergunta da supervisora do canal. O que a gente pode fazer quando a gente identifica que tem uma pessoa
A gente estava conversando um pouquinho antes ali, sim, né? Sim, De fizemos começar o podcast. Uma pré-entrevista. Uma prévia, antes. Isso. É difícil a gente identificar isso em pessoas em que a gente não tem um convívio, né? A menos que a pessoa nos peça ajuda. Sim. Mas com pessoas do nosso convívio, a gente consegue perceber que essa pessoa teve uma mudança de comportamento. Seja no olhar, nas rotinas, a pessoa está um pouco mais calada. Então, a gente precisa ser sensível para identificar que essa pessoa não está no seu normal. Mas o cidadão comum identifica isso? Ou uma profissional que nem você é mais fácil? Como eu falei, se nós temos a convivência com essa pessoa, a gente consegue identificar, né? Agora, se é uma pessoa que a gente não tem convivência, a gente não conhece, uma pessoa, né, por exemplo, que passou ali, é uma pessoa que veio visitar um amigo meu e eu estou ali no momento, né? A menos que a pessoa verbalize que não está bem, a gente não vai conseguir identificar isso. A gente não sabe o funcionamento da pessoa. Não sabe a rotina dela, né? Agora, um amigo próximo, um familiar, que a gente sabe, né, que não está passando por um bom momento, começou a ter sintomas no comportamento, a gente acende o alerta, né? Opa, essa pessoa não é assim. Já aconteceu isso aí com você, Denise? De você olhar para uma pessoa e você, com o seu olhar, né, na área profissional, você detectar? Muitas vezes. Muitas vezes. E essa pessoa conseguiu absorver esta tua colocação naquele momento? É que existe algo, né, uma linha muito tênue entre a gente identificar... Isabel Luiz dos Santos. Isabel, boa noite. Boa noite. Mandando boa noite. Muito querida. Né? Tá certo. Obrigada, Isabel. A gente pode identificar e a gente pode fazer algumas colocações para poder ajudar essa pessoa. Sim. Né? A gente pode... indicar para a pessoa procurar um profissional adequado. Olha, tu não está passando por um momento muito bom. De repente, procura um profissional adequado, um profissional da psicologia, né, um médico psiquiatra, se for o caso. Então, a gente pode indicar para que essa pessoa, né, consiga ligar um alerta, porque muitas vezes essa pessoa está num estágio, né, de não está conseguindo se perceber. Então, a gente falando, verbalizando, essa pessoa consiga acender um alerta para si mesma. Realmente, eu preciso procurar um profissional. Né? Então, acho que dessa forma a gente consegue ajudar. Algo que a gente precisa cuidar muito. A tua pergunta foi muito boa, porque já me veio outra coisa na mente, né? Sim. Muitas vezes nós não estamos numa situação muito boa psicologicamente e a gente quer ajudar as pessoas. Exatamente, né? Então, a gente precisa preservar, muitas vezes, o nosso psicológico. A gente não pode dar uma de salvadora da pátria, de salvador da pátria. Sim. Se nós não estamos num momento bom, tu não vai ser uma pessoa ruim se tu disser para uma pessoa assim, olha, eu acho que tu deves procurar um profissional da saúde, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam colocando pra gente a situação em que elas estão passando e aquilo nos angustia mais ainda. Então, adoece muito mais a gente. Acaba absorvendo a situação, o problema daquela outra pessoa para ti, né? Com certeza. Então, nós pararmos e pensarmos, não, mas será que eu vou conseguir com essa demanda? Será que isso é para mim, né? É um fator protetivo, tu está preservando a tua saúde mental, então não há mal nenhum. A gente não vai estar sendo uma pessoa horrível se a gente não pegar aquele problema da pessoa para a gente e resolver. Não, na verdade, a gente vai talvez estar nos adoecendo muito mais e não vai conseguir resolver o problema da pessoa. Então, às vezes, é indicar um profissional, dizer, olha, tem o CAPS, nós temos aqui em Osório também o AMENTE, que no CAPS são para casos graves e persistentes, o AMENTE é para casos que não são tão graves. O CAIS, daí é para outra situação, né? Para crianças com transtorno do espectro autista, né? Sim. Então, a gente pode indicar aonde a pessoa vai conseguir um atendimento adequado, né? Mas esta procura neste ramo, Denise, dentro da tua área de abrangência, tem tido uma grande procura, até mesmo no Hospital São Vicente de Paulo? Assim, Claudinei, ali no hospital... Eu faço a parte organizacional, né? Eu faço contratações, eu faço as avaliações de desempenho dos funcionários, eu fico com a parte de recursos humanos, tá? Ligado aos recursos humanos. E atendo as demandas de alguns ambulatórios, né? A gente tem um ambulatório ali de cardiologia, onde dentro dele a gente tem
um ambulatório de insuficiência cardíaca, ao qual eu faço parte de uma equipe multiprofissional que atende os pacientes. Sim, sim. Os pacientes da neurologia também a gente atende de forma multiprofissional, que são vários profissionais de uma área determinada. Eu, como psicóloga, tenho nutricionista, tenho fisioterapeuta, a fonoaudióloga. É uma junção. Isso, né? São vários profissionais, né, que a gente chama de equipe multiprofissional. Sim. Então, eu não fico muito com a demanda clínica de terapia. Sim. Tá? Mas na clínica particular, né, fazendo clínica, a gente se depara, sim, mais ainda depois da pandemia. Essa demanda aumentou e aumentou muito. Né? Tem outro fator também que é procura para questões de avaliação psicológica para a criança. Uhum. As crianças hoje em dia estão hiperestimuladas por eletrônicos. Sim. Então, já foi incluso no Manual Diagnóstico de Doenças, né, que a gente chama o DSM-5, transtorno associado a jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos, uso celular. Uso de exposição a telas, seja muito tempo na frente acaba prejudicando a visão também, né, Denise? Dos males o menor. A visão porque menor. você fica ali fixado, acaba prejudicando a visão, né? Mas eles procuram bastante, né, para esses diagnósticos. Às vezes se confundem com diagnóstico de TDAH, às vezes se confundem com diagnóstico de autismo. Então, tem muita procura, sim, para atendimento. Para a criança, eu vi que teve um aumento considerável assim, de procura para atendimento psicológico. Para você detectar um problema numa criança, Denise, por exemplo, que ela está quieta, ela está calada, o que isso desencadeia nela? Por exemplo, é uma criança ativa e de repente do nada ela se calou, ficou quieta. O que acaba desencadeando nela? Tem vários fatores? Sim. Lembrando que depressão e transtornos de ansiedade podem acometer criança também, tá? Então, por exemplo, ansiedade em criança também pode ser ansiedade generalizada. Um dos transtornos de ansiedade muito comum que a gente vê é a ansiedade de separação. Sim. Isso acontece muito mais com criança, pode acontecer com adulto, mas acontece muito mais com criança. Quando tem uma criança no meio do fogo cruzado. A criança é quando ela não consegue se separar de algum dos cuidadores. Sim. Né? Às vezes tem muita dificuldade de adaptar na escola, né? Tem muita dificuldade de separar da mãe ou do pai ou do cuidador, da avó, né? Seja quem cria essa criança. Porque na mente dela ela quer os dois juntos, né? Na mente dela ela é uma coisa só com essa pessoa. Então é muito dolorido, gera sintomas físicos muito fortes nessa criança que ela não consegue se separar dessa pessoa, né? E transtornos depressivos também, né? A gente não chama de transtorno, mas, né? Sim. Pode ser uma melancolia nessa criança por várias coisas. Pode ser a perda de um ente, né? Pode ser a perda de um bichinho. Sim. Pode ser a questão de separação dos pais. Pode ser uma criança que é submetida a um lar muito agressivo. Uma criança negligenciada, criança em situação de vulnerabilidade social, fome extrema. Até mesmo o próprio abandono afetivo, né? Abandono afetivo bastante também. Bastante, né? Porque se ela não tem a presença, acaba abalando psicologicamente. Com certeza. Né? Nos dias corridos, falta um lado, né? Sim. Nos dias corridos que a gente vive, a gente muitas vezes acaba achando que suprir as necessidades dos nossos filhos com coisas materiais é suficiente. E não, né? Quando, na verdade, muito mais importante do que algo material é a nossa presença, é o tempo de qualidade que a gente oferta para os nossos filhos, né? É isso que vai ser relevante. Então, muitas vezes, tu fica 2, 3, 4, 6 horas do lado do teu filho, sim, mas tu fica no celular. Então, tu não tá ali, tá só o teu corpo ali. Só tá o corpo, né? Tu tá no celular, é verdade. Agora, tu é uma pessoa que tem uma demanda, que tu precisa trabalhar, muitas vezes mãe solteira, né? Pai solteiro, precisa dar conta ali do ganha-pão, e é só tu e o teu filho. Sim. E tu tem, às vezes, 1 hora no teu dia, 2, 3, mas tu senta, tu espalha os brinquedos pelo chão, tu tem um tempo de qualidade com o teu filho, aquilo ali é o que vai gerar memória afetiva nele. Sim. Aquilo ali é o que vai dar segurança para ele ser um adulto seguro. Né? Então, para ele ter uma segurança lá no futuro, lá com certeza, além. Com certeza. As redes sociais, o celular, os eletrônicos, eles têm tirado isso da gente. Da família em si, né? A gente está falando dos nossos pequenos, mas da família em si. Eu cheguei uma vez
na casa de um amigo, né, convidado para um churrasco. E no momento que eu cheguei nesta casa, estava ele assando a carne e os demais que estavam convidados para esta resenha, para esta confraternização, todos no telefone. Eu cumprimentei, né, dei bom dia, um ou dois respondeu, e todos no telefone, aí ainda brinquei. Vou ter que entrar na roda aí para cumprimentar todos. Fazer um grupo no WhatsApp para conversar? Vou ter que entrar na roda, o cara tá lá assando carne lá e vocês estão tudo aí. Então hoje o celular, né, na verdade, ele entrou para dentro da família de uma forma e de uma maneira, e hoje é o trampolim do acidente. Atropelou, estava no celular. Houve um acidente, distração no celular. Né? Houve uma separação entre ambas as partes, tem um envolvimento com o tal do celular. Hoje é complicado, né, Denise? Você conseguir assimilar essa situação, né? Sim. Os eletrônicos vieram hoje para tirar o foco do que realmente importa. Tá com o mundo na palma da mão, né? A gente acaba deixando de prestar atenção no que é muito mais importante, né? Por causa dos eletrônicos. E é realmente viciante, assim. Eu digo que veio para nos tirar, porque é geral, né? Muitas vezes a gente tem que se policiar. Eu acabo me policiando para não ficar o tempo inteiro no telefone, para de olhar no olho do teu filho, de olhar no olho do teu esposo, né? Da tua esposa, para poder... Não, pera só um pouquinho. Isso aqui é mais importante agora. Uma premissa que a gente tem lá em casa, eu gosto de trazer sempre alguns exemplos assim meus, né? Que eu acho que às vezes servem para as pessoas também. Claro, com certeza. Na mesa, nas horas das refeições, é proibido celular. Sim. Né? Então, às vezes, eu tenho um filho de 12 anos, às vezes ele dá uma testadinha, assim, né? Eu digo, não pode. Ai, mãe, mas às vezes tu... Não, meu filho, só quando é muito importante, precisa responder alguém, uma ligação, a gente sai da mesa e atende. Mas, do contrário, lá em casa é lei. Ninguém senta na mesa com o celular. E todos sentam juntos. Não tem nada de eu me lembro, eu acho, né? Aí quando eu que nem diz, voltando a tempos atrás, né? As brincadeiras eram mais sadias, né, Denise? Nós tínhamos que inventar brincadeiras, muitas vezes brincadeira de esconde-esconde, muitas vezes jogo de taco, jogo de bola, jogo de bolita. Hoje não, hoje estão esquecendo, eu sempre, né, me torno repetitivo, mas é uma frase que está comigo, que nós estamos esquecendo da vida real e indo para o mundo virtual. Sim. Isso é ruim. Péssimo. Na criança, principalmente. Eu costumo dizer que quando nós éramos crianças saudáveis, o que era o nosso reloginho, né? A gente pensava na brincadeira, no que ia brincar, né? Tinha ali a nossa parte da criatividade, botava em prática, aí tinha o tempo ocioso, e depois a gente tinha que pensar na outra brincadeira, né? Na próxima brincadeira. Hoje em dia, com os eletrônicos, o que a criança tem que fazer? Ele fica no eletrônico, ele sai do eletrônico, vai para o ócio, né? Não tem nada para fazer, volta para o eletrônico. E aí ele fica no ócio, ele volta para o eletrônico. Portanto, a criança perde a parte cognitiva de criar a brincadeira, de pensar no que vai brincar. Então, esse é o caso de muitos pais. Mas era jogando taco, era bolita, e daqui a pouco da bolita era correndo com os pneus. Sim. E assim passava o dia. Esse é o caso de muitos pais que chegam demandando diagnóstico, por exemplo, déficit de atenção. Mas quando, na verdade, não existe um déficit, até pode ser que existe, mas causado por esta parte. A criança, ela tem a parte do desenvolvimento, motricidade ampla, fina, ela é desenvolvendo na parte frontal, tá? Sim. E essa parte, ela deixa de se desenvolver quando a criança é submetida à tela muito precocemente, né? Antes dos 5 anos, então, isso potencializa demais, assim. A criança, ela perde essa capacidade cognitiva, né? Sim. E acaba não sabendo lidar com isso. Muitas vezes a gente vê aí crianças berrando e se atirando no chão, quando vai ver, não é uma birra qualquer. É porque a mãe tirou o celular. Sim, é verdade. Acabou confiscando o celular, né? E aquele detalhe, quando tu deixa de ter aquilo que tu mais gosta, é que a birra vem, né? E é mais do que uma birra, né, Claudinei? Porque a birra, ela faz parte do sistema, né, de desenvolvimento da criança. Agora, quando é algo que a criança não consegue suportar por não estar com o eletrônico, por não conseguir, hoje as crianças não conseguem ficar sem ter nada o que fazer. Sim. Ai, não tem nada para fazer, toma o celular.
né? Muitos pais também acabam, de uma forma ou de outra, para não ter aquele... larga o celular, porque daí vai ficar ali no cantinho e ali fica. Quietinho, né? Não vai incomodar. Ali fica, né? Isso. Então... E ele mal sabe que está causando um prejuízo, muitas vezes irreversível para a vida Tantamente mental como visual, né? Também. Né? Mental e visual, porque tu imagina, tu ficar com a tua mente presa naquele jogo e ali naquela angústia, naquela ansiedade, e naquela angústia e naquela ansiedade e a tua visão também, né? Com certeza. Né? Então, uma outra pergunta que eu queria fazer a você é a situação hoje de um lar atribulado, a situação do álcool também, né, o Denise? Isso hoje dá para se dizer que é um fator predominante também, né? Nós temos, na verdade, várias dependências químicas. Sim. Que também estão ligadas às nossas vivências, né, a nossa parte da nossa constituição enquanto seres humanos, né, enquanto adultos, e traumas, enfim, todas essas junções, né, de Sim. coisas fazem com que a gente seja um adicto, que a gente chama, né? Então, a gente vê, sim, muito mais... Na verdade, eu acho que a gente não vê muito mais. Eu acho que as pessoas estão mais adoecidas hoje, sim, e acabam recorrendo a uma válvula de escape, né? Que é o uso de álcool e drogas. Sim. Agora, que nem tem, muitas vezes, fatos que ocorrem, e muitas vezes... E aí vem a situação do abalo da própria criança, onde ela está no meio de um fogo cruzado, que o pai passou num bar, o pai passou no boteco, né? No bar, em algum lugar, acabou ingerindo uma bebida alcoólica e sabe que o cara que acabou tomando uma bebida alcoólica, ele está embriagado, ele sabe tudo e ninguém mais sabe nada, sabe? Que é assim que funciona. E muitas vezes chega autoritário em casa, né? E imagina, daí uma criança, a esposa, a família, ter que se submeter. Aquilo ali, na verdade, é um abalo psicológico muito grande, né? Com certeza, a gente falava sobre isso antes, né? Sobre as crianças submetidas a lares totalmente agressivos, né? A pessoa que é dependente de álcool, muitas vezes ela se torna uma pessoa agressiva, né? E não percebe. Depois vai cair a ficha, né? Isso. Depois que falou um monte de coisa, que vai cair a ficha. Porque está sobre o efeito do álcool. Né? Isso. O álcool, ele é uma dependência que causa muitos prejuízos, né? Tanto para a pessoa que é alcoólatra, quanto para a família dessa pessoa, né? Que está ali em torno. Todos sofrem, na verdade, né? Por isso. Então, a criança que é submetida a esse lar com pessoas com transtorno, né? De álcool e drogas e a violência, né? Em excesso, com certeza ela vai apresentar bastante sintomas na vida adulta. Provavelmente, possivelmente, né? Isso não é uma regra, mas pode ser que desenvolva também transtornos ligados a álcool e drogas. Agora, teria que desencadear também algumas políticas públicas de prevenção, né, Denise? Seria importante, né? Tanto, eu me lembro, há tempo atrás, eu não sei se ainda está na atividade, mas eu acho que alguém me falou, não sei se não foi a professora Isabel, alguém, que o Amor e Caridade tinha, né? Tinha umas palestras, com o negócio dos alcoólicos anônimos, né? Não sei se ainda continuam, que ali eles acabavam, o Amor e Caridade, Alcoólicos Anônimos, e fazia algumas... E com relação a palestras realizadas, com relação a todo esse tema, né, num todo que a gente está abordando hoje, acontece ou acontece em poucos números, Denise? Não, eu acho que hoje acontece mais, até do que antigamente. O tema é abordado mais facilmente, né, em vários locais. Obviamente que nós não temos políticas públicas que abrangem a quantidade de pessoas, que dê suporte para a quantidade de pessoas que precisam de tratamento, por exemplo. Sim. Né? Nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, né, que é o CAPS. Nós temos o AA, sim, o AA ainda existe dentro dessas referências de atendimento psicossocial. E nós temos informativos, nós temos, na verdade, uma ferramenta informativa muito boa, que é o celular. Então, muitas vezes a gente não acaba usando ela para um benefício, né? Para um benefício, né? Que ali tem várias palestras, se você pesquisar, né? Tem várias palestras. Com certeza. Mas mais do que palestras, é a gente tentar viver uma vida saudável, né? Agora falando em prevenção, né? Prevenção e promoção. Que é o importante, né? Isso. É a gente tentar viver a nossa vida da forma mais saudável possível. E quando eu falo saudável, eu não estou falando só de uma alimentação saudável, não estou falando só de sono, né, adequado,
de não beber. Tramandaí, capital das praias, nos assistindo. Roger Tedesco, né, sua esposa Priscila. Grande Claudionei, grande Roger. Ao meu lado aqui está a psicóloga Denise, também técnica em enfermagem, esclarecendo algumas dúvidas para a gente aqui. Então é importante nós cuidarmos, né, do nosso corpo, da nossa mente, que a gente tem a tendência inclinada a pensar que a gente carrega a cabeça embaixo do braço, né, que a cabeça é desgrudada do corpo, mas não, as duas coisas influenciam uma na outra. Se a nossa saúde física não está bem, nossa cabeça, às vezes, né, se perde. Com certeza. E se nossa mente não está bem, o nosso corpo, às vezes, padece, né, como diz o ditado. Com certeza, né? Então, nós precisamos cuidar, né, prevenir. E se caso não for possível e a gente estiver se deparar com transtorno de ansiedade, de pânico, depressão ou qualquer outro transtorno, que a gente consiga perceber os nossos limites e procurar ajuda, né, auxílio a tempo. Que é o mais importante, né? E com relação a... eu sempre uso na rádio uma frase, né? Eu uso lá no programa de domingo que eu apresento na Rádio 98, que 1 minuto pode salvar uma vida. Com certeza. Hã? Tu parar e ouvir a pessoa. Né? Isso é muito importante, né? Que a gente tá no dia a dia, no corre-corre, corre para cá, corre para lá, a carga horária, o trabalho, aquela loucura, e muitas vezes tu passa por 2, 3, 4, 5 vezes pela pessoa que está ali precisando de 1 minuto seu. A gente, às vezes, faz isso com nossos familiares, né, Claudinei? Porque, às vezes, é mais fácil a gente ajudar pessoas de fora da nossa família do que as que estão dentro, né? Por motivos óbvios, às vezes, né? Mas, às vezes, eu digo assim que a gente não percebe que aquele familiar está buscando um auxílio, está buscando uma ajuda. E, às vezes, quando está no extremo, poxa, mas por que tu não me pediu? Mas a nossa correria, isso que tu falou, Exato. é não parar. Não dizer assim, tá, do que tu tá precisando? Né? Tu precisa de auxílio? Tu precisa, né, orientar essa pessoa? Muitas vezes a gente não faz. É verdade, é verdade. E muitas vezes a gente sai de dentro da nossa casa, onde as pessoas da nossa casa estão precisando de auxílio, e a gente ajuda um monte de gente fora da nossa casa e esquece acaba de ajudar esquecendo de dentro de casa, né? Isso. Nós ficamos devendo... pode ir para o complemento. Não, só o que eu ia complementar é que muitas vezes quando a gente tem uma questão de adoecimento, até mesmo de suicídio dentro da nossa família, a gente diz, mas como que eu não vi? É verdade. Como eu não percebi, Exato. Estava ali em frente aos meus olhos. Ficou 2 temas para trás, a depressão após parto, que a Marla nos perguntou, e tem a da outra ali também que perguntou para mim sobre o bullying. Isso. Tá, mas primeiro a do parto, a depressão após parto. Quem é que perguntou mesmo? Foi a Marla, né, que perguntou a depressão após parto. Marla, depressão pós-parto, tá? A mulher, ela é uma grande vítima da depressão, tá? A depressão, ela acomete mais as mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela tem a questão hormonal, né? A questão quando começa a menstruar, a questão quando para de menstruar, a questão quando ganha filho. Então, nós temos vários fatores hormonais ao longo da nossa vida que pode ocorrer, sim, a baixa, por exemplo, de hormônios, de serotonina, endorfina, dopamina, todos esses hormônios que nos dão prazer, tá? Então, quando a gente ganha o neném, né, que a gente chama de puérpera, quando a gente fica puérpera, né, a gente tem um nenenzinho, a gente tem uma perda considerável de hormônios, desses hormônios da felicidade. Por estar amamentando, pelo nenê já não estar mais ali dentro do nosso ventre, por N questões, tá? Então, a gente tende a ter de 2 a 4 semanas a gente não chama de depressão, é melancolia, tá? E isso é normal, tá? Normal. De 2 a 4 semanas a gente tem aquela melancolia, choro inesperado, né? Por toda essa baixa hormonal. Isso é normal, Isso, então. normal. O que vai separar essa melancolia normal de uma depressão pós-parto? É o tempo, tá? Sim. Se depois dessas 4 semanas tu continua sentindo isso, uma tristeza profunda, choro às vezes ininterrupto, não consegue cuidar do teu bebê, não consegue levantar da cama, não tem vontade de fazer nada, aí a gente acende um alerta, isso pode ser depressão pós-parto. E a gente precisa repor esses hormônios, né, que estão bem baixinhos por causa do pós-parto, através de medicações. Então é importante procurar auxílio, né, urgente para que a gente consiga
adequar, né, essa questão hormonal e conseguir levar a nossa vida e dar conta do nosso filhinho ali que nasceu e viver melhor. Tá, então, respondendo a Marla, né, da depressão após parto, e tem aqui a Alice Dias que, né, como, né, quando recebe o bullying, como agir, de que forma e que maneira? Quando aquela pessoa que recebe um bullying, nossa senhora, né? Sim. Eu ficava quase louco, né? Minha mãezinha, que Deus o tenha no reino da glória, né? Perdi ela lá em 2000, lá se vai agora em setembro, fez 24 anos. Então, eu saía com ela, daí ela era avantajada, ela tinha diabetes, aquela diabetes que engordava, sabe? E tem uma que emagrece, outra que engorda. E eu ia com ela, daí um passava na rua e chamava ela, ô gorda! Nossa, eu virava num bicho. Aí a mãe disse, para, guri, para, eu sou gorda, você é magra. Né? Eu vou usar o teu exemplo para já antecipar uma pergunta que eu sei que vai vir. Hoje tudo é bullying. Sim. Mas olha o que era feito antigamente. Uma pessoa passar na rua e chamar outra de gorda. Sim. Isso doía em ti quanto filho, não doía? Nossa! O que eu achasse pela frente, a mãe, ela saía atrás de mim, porque eu saía atrás do cara, se eu achasse achasse uma pedra ou algo, sei lá. Então, é exatamente por causa dessas situações que antes não acontecia nada, que hoje a gente tem punições mais severas para quem faz esse tipo de coisa, né? Preconceito, bullying, enfim. Então, já respondendo, quem diz assim, hoje tudo é bullying. Antigamente chamavam a gente disso, daquilo, a gente resolvia ali, saía na porrada. Só que assim, sair na porrada, tu vai resolver na hora. Aquele momento ali. Mas, Claudinei, agora eu vou dar outra situação minha. Eu fui uma criança que sofri muito bullying na escola. É mesmo? Eu tinha orelha de abano, o meu cabelo sempre foi crespo, eu sempre era grandão, eu jogava futebol, eu tenho um olhinho menor, mais baixinho que o outro. Então eu sofria bullying de todas as formas. Veja só. Eu não prendia o cabelo por causa das orelhas. Quando eu jogava bola, me chamavam de N apelidos por causa dos jogadores de futebol. E aí eu já não queria mais jogar bola. Então isso me afetou muito. Eu era muito magra, muito magricela. Sim. Aí de tanto a minha mãe me dar biotônico, eu fiquei desse tamanho. E hoje o bullying é por ser mais gordinho e não por ser mais magricela. Mas eu sofri muito bullying em relação a isso. Então, se hoje nós temos penas mais severas, né, para o bullying, é exatamente por isso. Porque as pessoas elas passavam do limite. Não acontece nada, né? A questão do racismo entra aí também. Sim, exatamente. Né? Então a gente nunca pode achar que está demais. Sim. Né? Agora, o outro contraponto. Se tu tem um filho passando por uma situação de bullying, não vitimiza teu filho. Não vitimiza o teu filho e diz para ele assim, tadinho, vem cá, sofreu bullying. Encoraja o teu filho. Meu filho, mas realmente, né? Para enfrentar a situação, né? Esses dias meu filho chegou em casa, mãe, disseram que o meu nariz é grande. Eu disse, mas tu já parou para te olhar no espelho? Teu nariz realmente é grande? Né? É grande. Tem certeza? Tá, e teus colegas, eles são perfeitos? Eles não têm nada, não tem uma orelhinha um pouco maior, um cabelo assim, um cabelo assado. Tá tudo bem, as pessoas são diferentes uma da outra, né? Nós temos características únicas. É isso que a gente precisa passar para o nosso filho, encorajar nesse sentido. Não é também dizer para o teu filho, vai lá e dá um... Vai lá e, né? Não é isso. Resolve assim, não. Não é na porrada. Não, a gente precisa encorajar os nossos filhos para que quando o bullying vier, eles estejam preparados para dizer assim, mas e daí se o meu nariz é grande? Mas e daí se eu sou magricela? Se o meu cabelo é desse jeito, se eu sou assim, né? Se a minha orelha é abana churrasco. Isso, então assim, pais, não valorizem o bullying feito com os filhos. Não vitimizem os filhos de vocês, aceitem, obviamente, o sofrimento Santos deles. Aí, Boa noite, amiga guerreira. Oi, Aldeni, um abraço. Também tem outro aqui, deixa eu ver rapidamente aqui, o Carlinhos Renato, que é do bairro, meu grande amigo Carlinhos, né, do Primavera Futebol Clube aí. Parabéns a essa amiga profissional e de muita competência no que faz. E para todos que estão assistindo o programa. Né? Um abraço. Grande Carlinhos. Alô, Massa, se integrando a nós aqui. Sérgio Massa, grande pessoa também. Denise, né? Já estamos aí, também tem que te liberar, passou aí o dia todo trabalhando no Hospital São Vicente de Paulo, desempenha seu papel e graças a Deus, né, bem e tratando a todos, né, a comunidade em geral, Osório como do litoral. Já estamos aí com 9h04 nesta noite hoje de segunda-feira, 14 de outubro, 23 graus de temperatura, venta bastante em Osório, terra dos bons ventos, né, pessoal? Terra dos bons ventos, tem que ter vento, né, para gerar energia no parque eólico aí, né, os cataventos estão a 1000.
Quero deixar também à sua disposição agora, nesse momento, né, as suas considerações finais para, né, conversar um pouco com o pessoal e também eu, de uma forma carinhosa, especial, juntamente com a supervisora do canal, a esposa Luci Silva, agradecendo mais uma vez, né, você atendendo ao pedido e esclarecendo dúvidas maravilhosas na cabeça das pessoas, Denise. Claudinei, eu sou moradora, né, de Osório, sou moradora do bairro Primavera, e quando eu decidi estudar psicologia, um dos meus sonhos era contribuir com a comunidade a qual eu moro. Sim. Né? Eu atendi de forma voluntária na Vila Olímpica as crianças e adolescentes, né? Eu tinha grupos ali de forma voluntária, né? Numa das oficinas que a Cida trouxe ali para a Vila Olímpica, ela me convidou ali, e isso sempre foi um prazer para mim. Eu acho que não adianta de nada o profissional... Como é bom a gente fazer o que gosta. Isso, e não adianta nada o profissional se qualificar, buscar o conhecimento e não contribuir e não compartilhar com as pessoas esse conhecimento. Não é todo mundo que tem acesso à terapia, Sim. Não é todo mundo que tem acesso a conhecimento em relação a transtornos mentais, né? Esses transtornos que acometem a vida dos cidadãos cada vez mais. Então, para mim é um prazer estar falando sobre esses temas, né? Óbvio que a gente fica um pouquinho nervosa sempre diante das câmeras. Bem à vontade. Eu sempre gosto de estar aqui contigo e com a Noeci, porque vocês deixam a gente super à vontade, né? E a gente se sente em casa para poder falar sobre o tema e isso torna muito mais fácil. Então eu agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês, da comunidade, né? Onde eu puder estar para conseguir passar o meu conhecimento para a população, eu vou ficar grata de ser convidado. Com certeza, a Web TV Osório Rio Grande do Sul, em meu nome, tendo como diretor e presidente, também a apresentação e supervisão geral do canal, esposa Luci Silva, como a gente gosta de salientar e falar, a gente abre as portas da nossa casa, senta aqui no sofá e aqui nós vamos para o mundo, porque a internet nos leva além, a gente não sabe aonde nós estamos neste momento. Mas a Web TV está aí. Quero também, né, já antecipar aqui que na segunda-feira que vem, na próxima segunda-feira, estará aqui sentado, onde está a Denise, né, o Miguel Calderon. Né, Miguel Calderon, que é o prefeito em exercício, né, assumiu hoje, né, como prefeito em exercício nas férias do prefeito Roger Capucci Araújo. Sendo ele presidente da Câmara de Vereadores também, como ele assumiu como prefeito, ele passou o cargo para o João Pereira, né, que assumiu os cargos na Câmara de Vereadores, então, para o representá-lo. E estará, né, aqui, então, Miguel Calderon, é vereador na cidade, presidente do Legislativo osoriense, vereador reeleito também, vai falar sobre a sua campanha e, é claro, falando sobre, né, o seu trabalho aí frente à Prefeitura Municipal de Osório nesses 15 dias. E também antecipando, quero aqui parabenizar, Denise, que num esforço da comunidade de Atlântida Sul e mais outros da Redondeza e também o pessoal da Vila Verde fez o Dia da Criança. Fez o Dia da Criança lá no ginásio, o Thiago, né, meu grande amigo Thiago do Carro de Som mandou para mim as fotos, as filmagens, passaram um dia todo com as crianças lá. Isso, uma das amigas também aí de Viges, não sei se está nos assistindo, mas também estava com os grupos ali pedindo auxílio todos os momentos, né? A gente fez a festinha, a Cida também sempre faz as festinhas na Vila Olímpica aqui, de Páscoa, Dia das Crianças e Natal, né? E esse ano ela fez aqui na Vila Olímpica, foi dia 12, sábado agora, uma mega festa com sorteio de bicicletas, patinetes, skates, onde foram tranquilamente mais de 500 crianças ali. Imagina. Tinha cachorro-quente, tinha refrigerante, tinha pula-pula, tinha, né, brinquedo. A gente conseguiu doações de brinquedos para dar de presente para as crianças. Não ficou nenhuma criança sem brinquedo. Coisa boa, inclusive saíram crianças com sacolas de brinquedo, coisas, né, que é difícil de acontecer. É verdade. E a Cida, com essa parceria que ela tem com as pessoas, né, da cidade, ela busca essas doações para conseguir fazer essas festas assim para a comunidade aqui. Então, isso é muito importante. É muito importante que esteja se fazendo essas festinhas, né, para as crianças da comunidade, para que a gente consiga dar, muitas vezes, algo que elas não têm. E o sorriso dela é tudo pra gente. Tudo, nossa, é muito gratificante. Eu pude ajudar lá no sábado, né, entregando os presentes, é muito bom. Imagina. Nossa. E, né, mais uma vez aqui eu parabenizo o Thiago e todo o pessoal de Atlântida Sul, o pessoal da Vila Verde se uniu e fizeram a festa das crianças lá em Atlântida Sul. E agora, tão logo mais adiante, a gente estará pautando
também algumas pessoas de lá que eles já vão começar a arrecadar também agora para o Natal. Isso. Já estão arrecadando para o Natal também. Denise, te agradeço, sucesso e seja bem-vindo ao Web TV sempre. Obrigada pelo convite e estamos à disposição para as próximas. Tá certo. Supervisora do canal, esposa Noeci Silva também dando uma boa noite para todos, né? Uma entrevista maravilhosa com a psicóloga, técnica em enfermagem, esclarecendo várias dúvidas e a todos os participantes aqui, as pessoas que participaram, nosso muito obrigado, né, supervisora? Muito obrigada a todos. Acredito que muitas pessoas tiveram algumas perguntas, mas, aquela ansiedade, nervosismo, não deixou fazerem perguntas. Qual teria como entrar em contato contigo? Tu indica alguém, assim, quando a pessoa se sentir que está com ansiedade ou está entrando em depressão, qual a dica que tu daria assim, para as pessoas? Qual a orientação? Se for algo que a pessoa consiga controlar, porque geralmente o transtorno de pânico e a ansiedade vai passar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é algo físico que ele tem um tempo determinado, então vai passar. Respira fundo, não priva, deixa os sintomas virem, formigamento, não dá ênfase para aqueles sintomas, espera um pouquinho, fica mentalizando que vai passar. Outra ideia também é um foco de distração. Se tu está no trânsito, te dá uma crise de pânico, vou contar quantos carros azuis vão passar. Quantos pânicos me dá então? Isso. Quando tu está no trânsito, eu vou prestar atenção em quantos carros azuis vão passar. Isso é uma forma de tu tirar o foco dos sintomas que tu tá. Agora, se os sintomas forem fortes, tu realmente não conseguir controlar, procure, aqui falando pela nossa cidade, a nossa UPA, o hospital, para poder, ser amparado pelo profissional e o profissional poder indicar depois, o CAPS ou algum local, a pessoa certa para poder fazer um acompanhamento e um tratamento de fato, e efetivo. Tá, então o primeiro local seria a UPA, os postos de saúde. Qualquer pronto atendimento, para qualquer pronto atendimento, tá? Pode procurar qualquer pronto atendimento. Os profissionais dos prontos atendimentos, eles não podem negar atendimento para... Mesmo que tu chegue lá, eu estou com dor no meu braço, a pessoa vê que tem um transtorno de ansiedade, obviamente, urgência e emergência também é para questões de saúde mental. Sim. Tá? Não é só para sintomas físicos. Então tá, te agradecer pela participação. Acho que foi um assunto muito interessante. Obrigada mesmo. Tá bom, eu que agradeço. Boa noite a todos. Muito bem. Supervisora do canal, Noeci Silva, diretor e presidente Claudionei Silva, ao meu lado aqui está a psicóloga Denise e também técnica em enfermagem, prestando seu trabalho no Hospital São Vicente de Paulo. Nós vamos encerrando o nosso podcast. A você que interagiu, você que participou, nosso muito obrigado. Você faz parte da história da Web TV Osório Rio Grande do Sul, que entrou as nossas transmissões no dia 7 de fevereiro e aqui nós estamos. Aqui, neste sofá, já várias pessoas passaram e muitas outras pessoas vão passar também. Vamos liberando a Denise, nós vamos encerrando o nosso podcast, agradecendo a todos os nossos patrocinadores que estão passando no rodapé aqui. Sem eles, nós não seríamos nada. E é claro, então, lembrando que na próxima segunda estará ao meu lado sentado ele, Miguel Calderon, batendo um papo, esclarecendo também, e trazendo o seu raciocínio com relação ao último pleito que tivemos aí agora neste ano de 2024, sendo ele agora nesse momento, a partir de hoje, o prefeito em exercício por 15 dias no município de Osório, sendo ele também presidente do Legislativo osoriense. Tenham todos, senhores e senhoras, uma boa noite, fique com Deus, uma ótima semana pela frente, de muita energia positiva, de muitas coisas boas, de muitas realizações nas suas vidas, e nós voltaremos então na segunda-feira que vem com mais um podcast na Web TV Osório Rio Grande do Sul. A Voz do Povo, o canal com a sua cara, aqui o nosso povo e a nossa gente se vê.